Bom dia, seja bem-vindo, Francisco. Bom dia, Tiago. Uma honra recebê-lo aqui, doutor. É um prazer para mim. Doutor Francisco Rezec, esses 12 dias, né, a gente costuma dizer, né, em termos de calendário dos conflitos, né, a Guerra dos 12 Dias, os 30 dias que abalaram o mundo, sempre tem uma titulação assim que torna o emblema de uma escalada bélica. Depois de tudo isso que aconteceu nesses 12 dias e o risco de uma marcha para o envolvimento de outros países, acabou indo até o transbordo e recrudescendo um pouco. Mas o fim dessa tensão por agora é reticências para que ali na frente, como diz o Irã, não dá para confiar em Israel, né? Ou o senhor acha que, de alguma maneira, de fato, por hora não teremos mais tensão nesse aspecto? Eu penso que a situação não melhorou em absoluto com o cessar-fogo nessa campanha empreendida contra o Irã pelos Estados Unidos da América e pelo seu preposto, que é o Estado de Israel. Aliás, Tiago, eu usei a palavra preposto e tenho dúvidas quanto à propriedade dela. Nessa relação perfeitamente patológica entre duas lideranças marcadas pelo desamor à raça humana em geral, ao direito em particular. Não se sabe, muitos são os analistas que hoje perguntam isso. Quem é o preponente e quem é o preposto? Quem manda em quem? É Washington que governa e teleguia Tel Aviv ou é o contrário? Até porque o governo de Israel não age só por suas forças centralizadas no seu território, na sua capital, mas age, sobretudo, pelos seus inumeráveis e poderosos agentes dentro do território americano. Todas as grandes consciências nos Estados Unidos da América de hoje. E eu destacaria, sobretudo, aquelas notáveis consciências saídas da raça judaica, da comunidade judaica. Noam Chomsky, que eu tenho a honra de ter como amigo, já avançado na faixa dos 90 a essa altura, Norman Finkelstein, o senador Bernie Sanders e tantos outros que a todo momento denunciam essa calamidade, que é o banditismo internacional organizado e liderado hoje por esses dois países, dos quais não se sabe dizer com exatidão quem é o mandante, quem é o preposto, quem é o chefe, quem é o capanga, e com a condescendência criminosa da Europa Ocidental, da Europa toda a essa altura, cuja covardia, cuja falta de espinha dorsal é algo revoltante. Nós quase que descremos do hemisfério norte, descremos do Ocidente. A lenda do Ocidente como matriz de civilização, de amor pelo direito, pelo primado do direito, de humanidade. Essa lenda saiu pelo ralo nos últimos anos. E é impressionante que eles não procuram disfarçar isso. Não procuram já usam a linguagem do crime organizado. O que esses cavalheiros falam e que vemos a todo dia pela telinha não é a linguagem de estadistas, é a linguagem de criminosos. Vamos matar, vamos atacar, vamos destruir. Tudo isso sem nenhuma consideração pela coitadinha da Organização das Nações Unidas, que vive neste momento a sua maior humilhação, dentre outras sofridas nas últimas décadas. Essa é, sem dúvida, a mais grave. Mas respondendo à sua pergunta, eu não creio em absoluto
aparente, que o formal cessar-fogo, ou seja, a interrupção da agressão à República Islâmica do Irã e da resposta iraniana a essa agressão, nós temos na nossa imprensa coisas incríveis. Havia jornalistas aí de um portal muito conhecido, de direita, que reprovavam severamente o governo do Brasil por ter condenado a agressão ao Irã e não ter condenado a reação iraniana. Queriam que o governo brasileiro, para demonstrar equilíbrio, condenasse o agressor e, ao mesmo tempo, condenasse o agredido que responde. E que responde de um modo proporcional, de um modo extremamente equilibrado, bem diferente da resposta israelense ao atentado de 7 de outubro de 2023. E com base nisso, doutor Rezec, inclusive me faltou até a análise da lógica básica, o argumento do G7, que disse que Israel tinha o direito de se defender, sendo que fora Israel que fizeram o primeiro ataque. Isso rasga todo e qualquer tipo de protocolo das relações diplomáticas envolvendo conflitos bélicos, né, doutor? Eu não sei como é que essas pessoas, tantas das quais exercem a liderança, a chefia de Estado em nações importantes da Europa Ocidental, no Japão, nos Estados Unidos da América, no Canadá e outros lugares, eu não sei como é que essas pessoas não engasgam quando repetem alguns chavões mais do que surrados ao longo das últimas décadas e repetem-nos sem nenhum pudor. Essa história de que Israel tem o direito de se defender, quando Israel não é quem está se defendendo, é quem está agredindo, massacrando, genocidando. E lendas como o Hamas usa os palestinos como escudos humanos. Ainda que essa falsidade perversa tivesse algum fundamento, Tiago, nós deveríamos lembrar que Israel sempre se ufanou de ter um aparato militar cientificamente perfeito e que faz intervenções cirúrgicas. Cadê as intervenções cirúrgicas de Israel? Por que ele, então, esse Estado que se arvora em potência cientificamente organizada para o combate, por que Israel, então, não atacou cirurgicamente as lideranças do Hamas? Aliás, o Hamas é tão pequeno que as lideranças são tudo ali, não dá para distinguir muito entre líderes e liderados. É uma organização minúscula, que, se Israel fosse, de fato, intencionado a vingar o atentado de 7 de outubro de 23, ele teria atacado cirurgicamente esses guerrilheiros, esses resistentes, como você queira chamá-los, e não teria dizimado a população palestina no mais escandaloso genocídio que a história da raça humana registra. Nada do que foi feito por Adolf Hitler se compara com isso. Nada do que foi feito na virada do século XIX para o XX por Leopoldo II da Bélgica se compara com isso. Porque nós temos aqui um genocídio a céu aberto que nos é transmitido pela televisão, edulcorado pela linguagem dos nossos noticiaristas. É uma coisa escandalosa. Eles não escondem as imagens. A terra arrasada, os prédios reduzidos a aquilo que Adolf Hitler queria que acontecesse com Varsóvia, que nada ficasse acima de 1 metro de altura depois da destruição da cidade. Isso ele não conseguiu em Varsóvia, mas os israelenses conseguiram em Gaza, e conseguiram com uma enorme e terrível eficiência. Mostram tudo isso. A telinha nos revela todas essas imagens escabrosas. Mas o rosto sorridente da moça e do rapaz que ditam ali o noticiário
Falam ainda em guerra Israel-Hamas. Referem-se aos genocidas como forças de defesa de Israel. É algo escabroso. Não se sabe para que o mundo deve se preparar diante de um cenário assim. E veja as consequências aqui dentro. A falta de pudor, a falta de vergonha de uma boa parcela da população brasileira é algo que escandaliza qualquer um. Nós ontem vimos na Avenida Paulista, é verdade, era meia dúzia de almas penadas, não chegava a 15 mil pessoas, o contingente ali reunido, à custa de intensa propaganda. Mas o que víamos ali era uma bandeira dos Estados Unidos da América, ladeada por uma do Brasil e uma de Israel. E bandeiras de Israel pontilhavam, ou seja, o que estão querendo fazer? Assumir historicamente a cumplicidade com o genocídio? Essas pessoas não sabem de nada, não leram nada, não aprenderam nada. O que tem na cabeça? Eu tenho dito que são estúpidos no triplo sentido que essa palavra tem em português do Brasil. Estúpidos, primeiro, porque dotados de um quociente de inteligência rasteiro. Estúpidos, em segundo lugar, porque desinformados, ignorantes, não sabedores de coisa alguma do que nos ensina a história do mundo, a história daquela região em particular, a história do povo palestino. Não sabem nada. Estúpidos, em terceiro lugar, porque perversos, porque conscientemente solidários com o crime, conscientemente solidários com o morticínio de crianças, mulheres, o morticínio feito de modo nunca antes imaginado pelos genocidas do passado. Ou seja, o exército israelense metralhando mulheres, crianças e adultos inválidos, às vezes, nas filas para receber comida. Esse plano, suposto plano de distribuição da ajuda humanitária, sob a responsabilidade de Israel e do seu aliado norte-americano, é a coisa mais escandalosa de todas. Porque aquilo ali, como têm dito os agentes das Nações Unidas, aquilo ali é um matadouro disfarçado de distribuição de ajuda humanitária. Mas, enfim, ontem nós víamos na Avenida Paulista, a televisão mostrava isso, as bandeiras de Israel sendo desfraudadas por esses ignorantes, por esses analfabetos, por esses estúpidos que acreditam em alguma coisa que relacione. Essas bandeiras estavam aí na tal marcha com Cristo, na marcha com Jesus de alguns dias atrás. Acreditam que existe algum dever de solidariedade do cristianismo ao Estado de Israel, como ele se constitui nesse momento e com os crimes que ele comete nesse momento. Não dá para digerir essa realidade, ela é muito amarga. E eu não sei, sinceramente, Tiago, onde é que vamos parar nesse ritmo. Penso no ano eleitoral de 2026 e naquilo que nos espera.